Oi, irmãzinhas e irmãozinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu espero que sim, que esteja todos bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Eu sou a Lady Helena e você está no canal Lady Tarô Místico. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, sexta-feira santa, eu queria ter vindo gravar um vídeo de tiragens para vocês, mas o respeito que eu tenho pela espiritualidade, pela Sexta-feira Santa, não me permite fazer isso. Mas eu vim aqui trazer para vocês um caso real, um caso totalmente verídico. Nós vamos nos remeter ao ano de 1929, quando nas Filipinas nasceu uma menina, Teresita Bassa, filha de uma família abastada, muito importante nas Filipinas, uma menina que sempre desenvolveu um amor ao próximo. Ela era uma menina assim muito dedicada ao próximo. Ela era inconformada com a diferença de sociedade para sociedade. Ela não se conformava com a pobreza de certas pessoas, com a pobreza do povo em si, enquanto ela tinha tanta coisa. Mas os anos foram se passando e Teresita se tornou uma menina muito voltada para a arte. Seu coração palpitava pela arte e ela gostava muito de tocar o seu piano, de tocar a sua flauta, de tocar a sua gaita, seu violão. Então ela entrou na faculdade de música, nas Filipinas mesmo, e se formou. Depois de formada, ela viu que ali não teria campo para ela trabalhar. Então ela se mudou para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ela fez o aperfeiçoamento, o mestrado na área dela. Mas ela viu que não era aquilo que ela queria. Ela queria poder ajudar pessoas que de alguma maneira teriam perdido a voz, teriam perdido as cordas vocais, mas que ainda tinham chance de falar, de se comunicar. A comunicação sempre foi o foco de Teresita Bassa. Então ela foi para uma outra faculdade. Ela foi fazer terapia respiratória, que de uma certa maneira também estaria ligada à sua primeira faculdade, que é de música. Por quê? A respiração, a dicção faz parte da música, né? Então ela se formou honrosamente numa faculdade em Miami, na Flórida. E foi trabalhar num hospital. Lá ela conseguiu independência financeira, ela conseguiu se realizar como ser humano, como mulher. Era uma mulher fechada que não se dava ao luxo de ter vários amigos, não falava da sua vida para ninguém, vivia sozinha num apartamento, nunca se soube de um envolvimento dela com qualquer tipo de homem ou de mulher, para não se levantar a hipótese de que ela seria uma homossexual. Não era. Ela simplesmente focava no trabalho dela. Nos dias de folga, ela dava aula na sua casa, aulas particulares de piano para crianças que queriam aprender o piano e não podiam pagar. Ela dava aulas gratuitamente para essas crianças. Os anos foram se passando
E em 1977, exatamente no dia 21 de fevereiro de 1977, Teresita terminou seu horário de trabalho, se dirigiu para o seu apartamento por volta das 17h30. Às 7h15, 7h20 da noite, o telefone tocou, ela atendeu. Era a Ruth, sua amiga. Ficaram conversando tudo. Quando ela viu que já era perto das 8 horas, ela falou: Ruth, eu tenho que desligar o telefone porque eu estou esperando uma pessoa para vir aqui em casa. E outra hora a gente continua o nosso papo. A Ruth falou: eita, arrumou alguém? Ela falou: não, é só uma pessoa que está vindo aqui para arrumar a minha TV. Está com problema faz 3 dias que eu estou sem TV na minha casa. Mas amanhã nós nos falamos no trabalho. E desligou o telefone. Entrou pro banheiro, tomou seu banho, vestiu sua roupa de ficar em casa. E quando foi por volta das 8h20 da noite, bateram na porta. Vem cá. Que isso? Que se foi? Olha lá. Vem. Não é pra latir. Gente, tá tendo... A igreja hoje vai fazer... A igreja fica aqui meio quarteirão da minha casa. E hoje tem a procissão. E tá subindo a procissão e ele fica agoniado. Então eu peço desculpa pra vocês, tá? Iaguito, fica quieto, filho. Eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas ó, a Luna tá ali. Luna! Luna! A Luna tá ali, ó. E o cigarinho tá lá fora, no bercinho dele. Bom, voltamos ao nosso caso. Ela abriu a porta, a pessoa entrou. Por volta das 8h40 da noite, 8h40, 15 para as 9, né, 8h45, um casal que morava vizinho do apartamento deles sentiu um cheiro muito forte de queimado, abriu a porta e viu que o corredor estava repleto de fumaça. E imediatamente eles ligaram pro porteiro. O porteiro não atendeu. Ou seja, o porteiro não estava no lugar dele. Ligaram de novo, até que eles desistiram. Desistiram e bateram na porta, que eles viram saindo fumaça por baixo da porta do apartamento número 15. Mas ninguém abriu a porta. No que eles estavam pegando o telefone para ligar para a polícia, o zelador chegou, né? O porteiro chegou, assustado. Ah, eu estava em horário de... Peraí, gente. Iago, deixa a Luna, Iago. Meu Deus do céu. Eu não consigo fazer um vídeo tranquilo nessa casa. Deixa ela quieta, Iago. Gente, me desculpa, mas aqui em casa é assim. A Luna e o Iago não se bicam de jeito nenhum. Bom, vamos lá. O zelador vai, me desculpa, eu estava em horário de janta, eu tenho 1h30 de janta, então eu paro. Mas o que está acontecendo? Ele falou, tá saindo fumaça aqui. Não, vamos ligar imediatamente pro bombeiro. Ligaram pro bombeiro. Os bombeiros vieram. Bateram na porta. Dona Teresita, ninguém abriu. Os bombeiros arrombaram a porta e ficaram estarrecidos com o que eles viram. No centro da sala, um corpo em cima de um colchão pegava fogo. Imediatamente eles correram, apagaram o fogo. A polícia foi chamada. Com a chegada da polícia, também chegou a perícia. Aí viram que tinha um corpo de mulher em cima daquele colchão, com uma faca cravada profundamente no seu peito.
o porta-joias todo revirado, as gavetas todas reviradas. Naquele momento, a polícia teve certeza que foi um incêndio proposital para esconder provas, qualquer coisa que pudesse levar ao criminoso. Tudo isso aconteceu no ano de 1977. Foi designado para o caso o detetive Joe Startula, não sei como é que fala direito, Startula. Ele foi até o local, o corpo estava nu, despido, foi encaminhado para autópsia, mas a autópsia não conseguiu chegar a denominador comum nenhum, porque o corpo estava totalmente carbonizado, então não tinha como se saber se houve ou não agressão sexual. O mais engraçado de tudo isso é que do lado do corpo havia um vaso com um coqueiro. Tudo em volta se queimou. O coqueiro de Teresita não se queimou. O tempo foi passando, o detetive já estava desesperado, porque todos os amigos, os poucos amigos que ela tinha, não sabiam nada. A Ruth foi a amiga que ligou para ela, entrou em contato com a polícia, contou o que havia acontecido, que ela disse, né, que alguém iria consertar a TV dela, mas não mencionou o nome. O detetive Joey voltou ao apartamento para fazer uma revista minuciosa e encontrou em cima da mesinha de cabeceira do criado mudo de Teresita um bilhete escrito: lembrar de conseguir entradas para o teatro para AS. Quem era esse ou essa AS? Era um mistério. E ele continuou pesquisando, vai para lá, vem para cá. Ninguém sabia nada de Teresita, ela era uma mulher isolada, uma mulher quieta, uma mulher que não tinha tantos amigos, uma mulher que não falava nada da vida dela para ninguém. Eis que uma tarde o detetive Joey estava chegando na delegacia, vindo de uma ocorrência, e recebeu um aviso do seu amigo. Olá, Joey, tudo bem? Opa, tudo jóia? Olha, ligaram para você de Chicago, pedindo para você ligar urgente para o Dr. Joseph Shua. Ele precisa falar urgente com você sobre o caso de Teresita Bassa. Era um médico renomeado, um médico muito famoso. Então, o detetive Joey imediatamente pegou o telefone e ligou para o Dr. Joseph. Eu tenho que ler, gente, porque são os nomes muito... Joseph Chua. Dr. Joseph atendeu o telefone. Alô? Ele falou: olha, eu sou o detetive Joey Startula, eu que estou tomando conta do caso da Teresita Bassa, e me disseram que o senhor queria falar comigo. Ele falou: sim, detetive, eu quero falar com o senhor, mas eu gostaria que o senhor viesse até a minha casa, porque a situação é bem complicada. Ok? O detetive Joey chamou o seu companheiro, que não é mencionado o nome desse companheiro nos autos, e foram até a casa.
Minha pombogira acaba de chegar aqui, gente. Quando ela chega, isso acontece. Peço desculpa para vocês. Seja bem-vinda, Dona Rosa. Gratidão pela sua presença. Só me deixa narrar o resto do vídeo, tá bom? Bom, então o detetive pediu o endereço e o detetive foi com seu companheiro até a casa do doutor. Chegou lá, se cumprimentaram, eles foram muito bem recebidos, uma casa suntuosa, né? Se sentaram na sala e aí o médico começou a conversar. Bom, eu quero saber de vocês o seguinte, vocês acreditam... Ai, Dona Rosa, me deixa terminar o vídeo, por favor. Vocês acreditam no sobrenatural? Um detetive olhou para o outro. Oxi, aí, né? Quando o Joey saiu da estupefação da pergunta, ele respondeu, mas por que essa pergunta? Gente do céu, quando Dona Rosa chega, essa moleza bate em mim que eu vou contar para vocês. Ela quer me falar alguma coisa. Com certeza ela quer me falar alguma coisa. Mas vamos lá. Voltamos ao nosso caso. Ele falou, olha, o negócio é o seguinte. Há uns 15 dias atrás, nós estávamos dormindo, eu e a minha esposa Raime, e do nada... absolutamente do nada, ela se sentou na cama, me chacoalhou e começou a falar para mim, me ajuda, por favor, eu sou o espírito de Terezinha Bassa, eu preciso que você me ajude, eu não fui morta por qualquer pessoa, eu fui morta por uma pessoa conhecida, por favor, avise a polícia. Quem me matou foi, eu tenho que ler o nome, gente. Quem me matou foi Alan Showery. Showery, é o nome, né? Alan Showery. Por favor, entre em contato com a polícia. Eu quero justiça para o meu espírito poder descansar. Porque enquanto eu não ver justiça, o meu espírito não vai seguir o caminho que ele tem que seguir. Eu preciso de justiça. E nisso, a Raime, a esposa do Dr. Joseph, se virou, deitou na cama, se cobriu e dormiu. Ele ficou ali perplexo, sem saber o que fazer, porque ele era um médico, totalmente cético para a parte espiritual. Chacoalhou a esposa, ela acordou, o que foi? Que susto! Você acabou de falar. Eu não falei nada, eu estava dormindo, eu estava até sonhando com a minha amiga Teresita. Amiga Teresita, mas que amiga? É uma moça que trabalha lá comigo no hospital. Eu já vi ela algumas vezes ali nos corredores. Não somos amigas, mas nos cumprimentamos pelos corredores do hospital e ela tem a mesma função que eu no hospital. Ela também é terapeuta. Uma ligação entre os dois espíritos. Entre o encarnado e o desencarnado. As duas eram terapeutas respiratórias do mesmo hospital. Nunca haviam trocado ideias, nunca haviam conversado, mas trabalhavam no mesmo local,
E futuramente vocês vão entender boa parte dessa situação toda. Mais pra frente no vídeo eu vou contar para vocês a ligação que Raimi tinha com o Alan, suposto assassino segundo o espírito de Teresita Bassa. Voltamos na conversa do Dr. Joseph com o detetive Joey Statula. São nomes estranhos, né, gente? Mas fazer o quê? Tanto é que eu tenho que ler aqui na minha colinha, senão eu não vou saber os nomes. 15 dias, 10, 15 dias depois, retorna o Dr. Joseph na narrativa. Eu estava dormindo, quando fui acordado com um chacoalhão. Eu abri os olhos, eu me deparei com a minha esposa de pé na minha frente, com voz muito brava. Doutor, eu pedi a tua ajuda e você não me ajudou. Eu sou a Teresita Bassa, eu preciso de ajuda. Eu pensei que você ia procurar a polícia para me ajudar e você não fez nada. O Dr. Joseph, estático, não conseguia nem se mexer para responder para o espírito, para a mulher. Ele não sabia com quem que ele estava falando, se ele estava falando com a esposa que estava sonâmbula ou se ele estava falando realmente com um espírito. Criou coragem, se vestiu de toda a coragem do mundo e se despiu da parte cética de profissional da saúde, da ciência. E disse para ela, olha, como que eu vou chegar na polícia e vou falar que alguém matou a senhora? Eu não tenho dados, eu não tenho nomes, eu não sei nada. Ela falou, então agora, o espírito respondeu para ele, então agora preste bem atenção. Quem me matou foi Alan Showery. Ele disse que ia na minha casa consertar a TV. Eu abri a porta para ele e ele entrou. Não tive nem tempo de falar boa noite para ele. Ele já me agrediu, me jogou no chão, enfiou uma faca no meu peito. E depois, mesmo de já estar morta, eu o vi tirando as minhas roupas. Achei que naquele momento ele ia abusar do meu cadáver, do meu corpo ali naquele local. Mas não, ele não fez nada sexualmente comigo. Ele não me abusou sexualmente. Ele simplesmente puxou um colchão para o meio da sala, colocou o meu corpo lá e ateou fogo em mim. Depois ele revirou todas as minhas coisas, levou as minhas joias, o meu anel de pérola, o meu pingente que o meu pai havia me dado. Tirou do meu guarda-roupa as roupas mais preciosas que eu tinha, que o meu pai havia me dado, que ele havia comprado na França para mim. Numa viagem que ele foi à França, ele comprou lindas roupas para minha mãe e para mim. As roupas que foi dadas para minha mãe não serviram para elas, então ela as doou para mim e ele as roubou todas. Dito isso, o médico relatou o seguinte: mas como que eu vou chegar e vou falar isso? Quem pode provar que é verdade? Aí eu não vou dizer nomes aqui, tá? Mas ela falou, fulano sabe que eu tenho essa joia, fulana sabe que eu tenho essa joia, fulana sabe que eu tenho... Ruth, procure Ruth. Ruth sabe exatamente as roupas que eu tenho. E procurem a namorada do Alan. Tá tudo com ela. Ele as deu de presente a ela. Terminando a narratória,
depois de contar tudo o que havia acontecido, o médico disse: isso já faz uns 15 dias que aconteceu e o espírito não se manifestou mais. Os detetives agradeceram e se despediram. Entraram no carro e um olhou para a cara do outro e falou: e agora? Como é que a gente vai falar que um espírito está acusando alguém que está aqui vivo? O outro respondeu para o Joey: vamos analisar. Vamos puxar o nome da pessoa que foi citada. Foram correndo imediatamente para o departamento de polícia. E lá eles encontraram a ficha do chamado Alan Showery. Por incrível que pareça, ele morava a 1,5 quadras do apartamento de Teresita. E ele realmente tinha uma noiva. Então os detetives começaram do zero. Começaram a entrevistar os amigos, os tão poucos amigos que Teresita tinha. E todos foram taxativos em dizer que ela não tinha nenhum envolvimento emocional, que ela era uma pessoa muito reservada e totalmente dedicada à sua profissão. Que a única coisa de extravagante que ela fazia era dar aulas particulares para crianças que não podiam pagar. Eram as únicas pessoas que visitavam o apartamento dela. Foi entrevistado também pelos policiais o porteiro do prédio, que disse a mesma coisa. No apartamento de Dona Terezinha só vem uma amiga dela, a Ruth, e os alunos que ela dá aula particular, entre aspas, gratuitamente de piano. Então foram até a noiva do bonito do Alan. Chegando lá, eles bateram a porta, se anunciaram polícia. Ela já se assustou. Aí eles conversaram com ela e falaram que no dia 21 de fevereiro havia acontecido algumas coisas e que o Alan havia ido consertar a TV de uma amiga de trabalho. Ela disse sim, ele comentou comigo que ia até o apartamento dela, mas que não tinha as ferramentas necessárias, então ele voltou. E ela falou para ele, inclusive nessa noite ele me trouxe os presentes de Natal atrasados que ele havia me prometido. Ele havia me prometido um pingente de ouro e um anel de pérola. Então só agora ele me trouxe. Só nesse dia ele me trouxe. Foi aí que os policiais perceberam que o Alan já estava premeditando isso há um bom tempo. Ele sabia as joias que Teresita tinha. Ele sabia que Teresita vivia sozinha. Ele sabia que Teresita não tinha convívio social. E ele queria aquelas joias para dar para a namorada dele, porque ele não podia dar joias para ela. Durante a entrevista, a noiva do Alan estava usando o anel, como se fosse um anel de noivado, e o pingente. E ela os mostrou para os policiais. E muito assustada disse, por favor, me digam a verdade, o Alan fez alguma coisa? Os detetives a acalmaram e disseram, é apenas uma averiguação, mas nós temos que levar as joias que ele te deu. Aí ela disse, ele me deu uns vestidos muito bonitos também, muito caros, mas não servem em mim, são grandes, porque ela era bem miudinha. Aí ela foi até o quarto e pegou os vestidos que ele havia dado para ela. Como a Ruth era uma das amigas que sempre era mencionada por todos, os policiais a convocaram para a delegacia para depor, para fazer um reconhecimento. E pasmem,
a Ruth reconheceu as joias e as roupas como sendo de Teresita Bassa. Não havia mais o que se discutir. Era, de uma certa forma, constrangedora chegar para os seus superiores e dizerem que tudo foi oferecido de bandeja para eles por um espírito. Pela época, seria até motivo de piada, mas eles não tinham outra alternativa. Eles tinham que mostrar todas aquelas provas e aquelas evidências como sendo vindas de um espírito, pedindo justiça. E aí então foi chamado para depor, para investigação, o senhor Alan Showery. A princípio ele negou que tinha ido no apartamento, ele fez uma série de negações, mas não tinha mais que negar. Diante das evidências, ele teve que aceitar e confessou que realmente ele esteve no apartamento de Teresita por volta de 8h10, 8h15 da noite, mas que quando chegou lá ele viu que o problema da TV dela era mais sério e que ele não tinha ferramentas necessárias para fazer o concerto na TV. E ele pediu desculpa e tinha que voltar porque ele e a namorada estavam passando por problemas de iluminação, problemas elétricos no prédio. Coisa que a namorada já imediatamente chamada para depor, em seguida descartou. Não, nós nunca tivemos problema elétrico no nosso apartamento. E aí não teve mais o que se falar. Por mais que o Alan tentasse mudar a história, ele se viu obrigado a falar a verdade. Por quê? Porque ele foi a júri e o júri achou por bem deixá-lo preso enquanto novas investigações seriam realizadas. Mas o espírito de Teresita não estava satisfeito só com aquilo. E durante a prisão, ela aparecia para ele. E ele negando a morte dela, ele negando a morte dela, e ela aparecia para ele. Ela queria justiça. Ela exigia justiça. Então ele chamou o seu advogado e falou: eu quero falar a verdade, mas eu só vou falar isso no tribunal. Então o julgamento dele foi acelerado em pleno júri. Foi dado a ele, o réu, o direito de se manifestar. E aí ele contou tudo. Que ele chegou na casa de Teresita, bateu na porta, ela abriu, muito amável, só que de imediato ele já a agrediu, a derrubou no chão, foi até a cozinha, pegou uma das suas facas e a golpeou no peito, porque ele precisava de $30 para pagar o seu apartamento. E ele precisava dar os presentes para a namorada. Perdão, era $300 o aluguel dele. $300 era o aluguel e ele queria as joias para presentear a sua noiva, que estava esperando desde o Natal os seus presentes. Ele a matou. Revirou tudo que tinha para revirar e só achou $30. Quer dizer, 1/10 do que ele devia, 10% do que ele devia do apartamento. Mas ele encontrou as joias, né? Pelo menos a namorada ia ficar feliz, ia ficar satisfeita. Até que ela soubesse o que realmente, de onde estavam vindo
aqueles presentes. Porque a noiva dele era uma mulher digna, honrada. E aí ele contou que colocou o colchão da cama dela no meio da sala, colocou o corpo em cima, jogou álcool, e para que achassem que tivesse sido um ataque sexual, ele arrancou as roupas dela, mas que ele não a tinha possuído, que ele não abusou do corpo já sem vida de Teresita. Foi apenas uma estratégia. E ali, ele não se importou com quantas pessoas tinham para cima, quantos apartamentos tinham abaixo, acima, do lado. Ele simplesmente ateou fogo ao colchão. A porta do apartamento de Teresita é aquela que você puxa, puxando ela trava. Só com uma chave você consegue abrir. Por isso os bombeiros precisaram arrombar a porta com pontapés. Porque dava-se a impressão que a porta estava trancada por dentro. E aí ele declarou tudo. E ele declarou que ele estava sendo atormentado pelo espírito de Teresita e que ele precisava contar a verdade para que ele tivesse um pouco de paz, nem que ele passasse o resto da vida na cadeia, com prisão perpétua, ou mesmo que ele tivesse sendo julgado e pegasse a pena capital. Pena capital é a sentença de morte, né? É a pena de morte, é a chamada pena capital. No final das contas, depois de tanta atrocidade, tanta maldade, o belo mancebo, né, o negro alto, né, porque pelas fotos, dos comentários que a gente vê, né, dos jornais, né, que eu pesquisei bastante antes de passar isso para vocês, ele era um negro alto por volta de 1,80 m, 1,82 m, abusando de uma mulher de 1,53 m de altura. Tirando a vida de uma mulher de 1,53 m de altura. Ele foi condenado apenas a 14 anos pelo assassinato de Teresita, a 4 anos por roubo e furto e a 4 anos por incêndio criminoso. 22 anos. Mas pasmem, o espírito se abalou de onde ele estava, sem conseguir a luz, sem conseguir paz. Para depois de 5 anos esse homem ser liberto em regime semiaberto. E 2 anos depois ele teve a liberdade condicional. Ou seja, o cara matou, roubou, extorquiu, humilhou, traiu uma pessoa que confiou na pessoa dele. E ele pegou 5 anos de prisão. Só que ele perdeu a mulher que ele amava. A espiritualidade não tem registro sobre o que aconteceu futuramente com o espírito de Teresita Bassa, porque ele nunca mais se manifestou. Então, subentendemos que ele encontrou a paz, que ele encontrou o seu caminho e que ele seguiu, que o espírito seguiu para alguma colônia de ajuda, de recuperação. E quantos assassinatos poderiam ser desvendados se a espiritualidade, se os espíritos pudessem atingir os seres encarnados. Quantas vezes os espíritos se manifestam por pessoas em sonho, em transe, e são pessoas que não estão preparadas para aquilo. Nós temos um outro caso que a filha se comunicou com a mãe e que a mãe
muito católica, mesmo assim a mãe levou o caso à frente. Eu posso até vir aqui comentar isso com vocês, se vocês quiserem, se vocês me permitirem. É um caso muito antigo, antes desse século, antes do século XX. Na verdade, esse outro caso aconteceu no século XIX, onde o espiritismo era totalmente ignorado, onde as pessoas que se comunicavam com os espíritos eram considerados bruxos, bruxas, e eram condenados à fogueira. E nesse caso, a mãe arriscou qualquer coisa para colocar o assassino da tua filha na cadeia. Prestem bem atenção nos seus sonhos. Veja se algum espírito não está tentando se comunicar com você, porque sim, eles se comunicam. Quando o espírito quer justiça por casos tão fatídicos, ele vai tentar se comunicar. Fique atento, fique atenta. Talvez tenha algum espírito tentando falar com você e você não está entendendo. Não só denunciando um assassinato, mas tentando te falar alguma coisa, tentando te contar alguma coisa, tentando te pedir perdão. Os espíritos conversam, eles se comunicam. E só depois de uma certa comunicação, que eles precisam tanto fazer, é que conseguem a luz, é que conseguem seguir o teu caminho. Não sejam céticos, prestem atenção nos sinais que a espiritualidade passa para você. Principalmente se você tem uma mediunidade e não a desenvolve. Eu vou vir aqui trazendo um vídeo para vocês, ensinando vocês a fazerem um chá de anis estrelado, para poder ativar o seu sensorial. Espero que vocês gostem da história, não é mentira, foi um fato real. E esse fato aconteceu, na verdade, gente, em 21 de fevereiro de 1977. E o senhor prisioneiro foi liberado em 1983. Está livre até hoje. Não se sabe do seu desencarne, não se sabe. Sabe-se apenas que ele mudou de cidade, mudou de nome para conseguir seguir uma vida em frente. Nos Estados Unidos isso é bem comum. No Brasil é mais difícil, mas nos Estados Unidos isso é muito fácil. Se vocês gostarem da história e quiserem saber mais fatos de espíritos que vêm revelar coisas muito importantes, deixe seu comentário aí. Se você acredita que espíritos se comunicam com os encarnados, deixe o seu comentário. Se você tem alguma história, algum fato relevante, deixa nos comentários. Deixe o seu like, porque com certeza, como eu falei, nomes importantes, o YouTube não vai monetizar o meu vídeo. Então eu preciso muito do seu comentário, eu preciso muito do seu like, e eu preciso muito que você assista esse vídeo até o final. Mesmo que você não queira ficar assistindo, deixa o vídeo correndo lá. Por hoje é só. Espero que vocês gostem do triste caso de Terezinha Baza, uma filipenha que depois de morta conseguiu justiça pelo seu assassinato. Uma mulher guerreira, um espírito guerreiro. Beijos, fiquem todos com Deus. Não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo entre amanhã e depois. Se eu não conseguir, Feliz Páscoa a todos.
todos vocês. Meu beijo, mais do que carinhoso, e pedindo para que Papai do Céu proteja sempre você, para mim e por mim. Gratidão, gratidão à nossa pombogira, que ficou aqui o tempo todo do nosso lado e me fez parar de abrir a boca. Beijos, até o nosso próximo vídeo. Oxi! Fui!